Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos levantar, vamos fazer 3 orações, rapidinho. Uma pelas crianças do mundo inteiro, amém? Outra pelas mulheres e outra pelo Brasil, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos em concordância, Pai. Tua palavra é clara quando o Senhor diz que se tiver 2 ou 3 em concordância, as coisas são ligadas e desligadas nos céus e na terra, Pai. Por isso nós estamos em concordância em favor das mulheres, todas elas, Pai. Pai, eu peço por aquelas que ainda não te conhecem, Pai. São mulheres que estão sofrendo, mulheres que não conhecem a Tua palavra, mulheres que estão nas trevas, mulheres que estão sendo destruídas. Eu peço, Senhor, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia dessas mulheres, Pai. Muitas mulheres estão nas ruas, muitas mulheres envolvidas nas drogas. O meu Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode interferir nessas vidas. Só o Senhor pode resgatar, papai, em nome de Jesus. Mas, Senhor, ó Pai, enche os teus servos de todo mundo, Pai, do teu Espírito Santo para pregar o teu Evangelho, para resgatar essas vidas. Porque essas vidas que estão nas drogas, essas vidas, elas estão, Senhor, ó Pai, precisando de resgate, Pai. Papai, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti que o Senhor traga o entendimento, como o Senhor mesmo falou, que a Tua glória encheria toda a terra, que a Tua glória encha essas mulheres que estão necessitadas agora, Pai. Em nome de Jesus, em concordância com a Tua igreja, e com Senhor, e todas as mulheres que são as Tuas servas, Pai, que elas se coloquem de joelho para orar, Senhor, para as outras mulheres, Pai, e abençoa as Tuas servas também, ó Pai, em nome de Jesus, dá intrepidez, ousadia no falar da Tua palavra, para essas mulheres que estão nas trevas, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já está providenciando, Pai, todas as coisas que é necessária para que elas se convertam, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti também pelas crianças brasileiras e todas as crianças de todas as outras nações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos, Pai, livrando essas crianças de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, livra por amor do Teu nome essas crianças. Pai, eu Te peço também pelo Brasil, pela promessa que Tu fizeste a Abraão, Pai. Abraão, eu vou abençoar quem Te abençoar, Abraão, e o Brasil abençoou, Pai, Israel, Abraão, quando votou em favor de Israel, para que Israel fosse nação de novo, Pai, recebesse cidadania de novo, Pai. Por isso eu Te peço, baseado no que o Senhor conversou com Abraão, eu Te peço, em concordância com a Tua igreja, abençoa o Brasil, livra o Brasil, Senhor, ó Pai, assim como o Senhor livrou Israel dos inimigos, livra o Brasil, Senhor, dos inimigos, Pai, em nome de Jesus. Livra também, assim como o Senhor livrou Israel, livra, Senhor, ó Pai, aleluia, as crianças dos inimigos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, eu Te louvo, Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmão, amém. A nossa vida, 2 coisas que não pode faltar, a gente tem assim, né, no cotidiano, assim, 2 coisas que não pode faltar, arroz e feijão, né, não pode faltar, né, amém, tem que ter, é o mínimo, né, um arroz e feijão, né, não é verdade? Não pode faltar, sabe, conhecimento da palavra de Deus na sua vida. Não pode faltar oração. Amém? Presta atenção. Não pode faltar alimento espiritual e não pode faltar, sabe, a oração. Você tem que aprender a orar. Você ora? Ora, mas ora constantemente? Aí não precisa responder, é com você. Amém? Precisa orar mais, precisa estudar mais. Amém? Para que a gente possa permanecer firme, porque é óbvio, não é profético, está profetizando, não está profetizando, a própria palavra é a profecia, os dias são maus, você está entendendo? Os dias são maus, está na palavra, não tem solução para o mundo, irmão, tem solução para quem tem Jesus, amém?
Não tem solução para o mundo, tem solução para quem está aos pés de Jesus. Esse tem, amém? E é eficaz, e é bom, e é preciso. Então, o que nós precisamos? Precisamos disso, amém? Deixa eu terminar um negócio aqui, ó. Bom, agora foi o teatro. Terminando o teatro, né? As crianças irem para a salinha, amém? Todas as crianças, acho que já foram, né? Então, sentado aí mesmo, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa todas elas, essas crianças, que elas possam receber a Tua palavra revelada, que entre no coração delas e faça morada no coração delas a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ó, os bonés, fizeram alguns bonés, né, do Ateando Fogo, estão à venda lá na livraria. Se você quiser comprar um boné, agora você compra por causa do frio, né? Amém? Para esquentar a sua cuca aí, amém? Glória a Deus. E agasalhos, tem 3 caixas lá no fundo para agasalho para o mundo, né? Agasalhos para o mundo quentinho, estão sendo recolhidos durante o culto. As caixas, né, estão lá atrás, 3 caixas para agasalho. Então, quando você vier no culto, se tiver lá um agasalho que você pode doar, doa, amém? Porque o frio está cada vez mais, né, difícil. Bom, tudo bem, vamos para a palavra. Sabe, às vezes a gente está disperso e às vezes não sabe o que vai pregar, a gente pensa assim que é pastor e você põe ele lá e ele, né, às vezes, quando chega a gente tem, o apóstolo chama a gente, olha, dá para você ministrar, né, a gente, claro, só se não der mesmo, né, e aí a gente fica perguntando para Deus, Deus, o que eu prego, Senhor, né, eu não tenho nada hoje para pregar, não tenho nada para falar, eu estava ontem falando assim, né, mas Deus vai falando, Ele vai, né, a gente vai orando e vai pedindo, e Deus vai dando aquilo que, eu não quero pregar o que eu quero pregar o que nós precisamos, e o Senhor sabe do que nós precisamos, amém? Então, sabe, tem um versículo bíblico que eu acho que tem tudo a ver com essa palavra, a hora que eu estava aqui veio esse versículo bíblico, que nós devemos pensar naquilo que nos traz esperança, amém? Porque sabe o que acontece? Diante das dificuldades, esse versículo tem que ser uma realidade na sua vida, não é verdade? Tem que ser uma realidade na sua vida, né? Que, né, devemos trazer a nossa, né, lembrança, aquilo que nos traz esperança, amém? Senão você, quando a gente está tudo bem, talvez você nem pense, né, não foca nessa palavra, nem pensa a respeito disso, porque está tudo bem, tudo caminha bem, tudo está feliz, tudo está sossegado, mas você sabe que no mundo, quem é perseguido são os cristãos, não tem conversa, né? Há uma perseguição nítida, e as coisas estão apertando, está ficando cada vez mais difícil. Então, é uma palavra que é para você trazer a tua memória, da onde você veio, da onde eu vim, amém? Você já conhece, mas é bom você lembrar de onde você veio, para você, sabe, não falhar, para você não desistir, para você sair daqui, é uma palavra que é para você sair daqui, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, agradecido, amém? Pensa nisso. Então, é uma palavra muito simples, mas eu creio que se ela veio é porque Deus tem algo para falar no meu coração e no seu, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando. Talvez você ainda não esteja passando fome, não é verdade? Graças a Deus, mas já tem gente, muita gente passando fome, muita gente passando fome. Talvez você não saiba nem o que é fome. Então, meu irmão, é melhor você se lembrar de onde você veio, amém? Palavra de Deus em Gênesis, eu vou pedir para você abrir alguns versículos, os outros, eu creio que se você quiser marcar, você pode marcar, para ver se o que eu estou falando está dentro da palavra ou não. Mas lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, sabe, eu fico impressionado com Deus, que Ele fala assim, antes de Deus fazer o homem, Ele fez sabe quando um casal vai preparar um enxoval, tem um filho para nascer, a mulher engravidou, não é verdade? E tem um filho para nascer, o que eles fazem? Eles fazem de tudo, para comprar de tudo para aquele bebê,
deixa o quartinho bonitinho, o bercinho, fotografia, estrelinha, enfim, tem tanta coisa, coisinha de pelúcia, aquela coisa, não é assim. Olha como Deus é bom, né? Deus fez muito mais do que nós mesmo como pais fazemos por nossos filhos antes de nascer. E haja luz, puf, houve luz. É pouco para você? Presentão para o homem, né? Não é verdade? E haja, né? Haja terra, apareceu a terra. E agora haja animais, e agora as flores, e agora cores, de todo tipo de cores, todo tipo de frutas, tudo que é bom. Que enxoval Deus preparou para o homem, para mim e para você. E ainda como se não bastasse essa maravilha, porque é bonito, né? Falar, a natureza é muito bonito, o que Deus fez é muito bonito, não é verdade? Imagine isso em harmonia, né? Não está mais por causa do pecado. Nem a natureza não está mais em harmonia por causa do pecado. Talvez você nem entenda isso, mas não está. Nem a natureza está em harmonia por causa do pecado. Olha o que o pecado fez, não é verdade? Então, olha, mas porque Deus fez o homem para viver, o homem ele era puro, ele não tinha pecado. O homem era para viver em paz. Já pensou viver nessa terra maravilhosa, esse presentão que Deus deu para nós, né? Que essa terra maravilhosa, e viver em paz, sem traição, sem roubo, sem droga, sem tudo aquilo que é de ruim que a gente não quer. Já pensou se a gente tivesse essa harmonia? Aonde todo mundo, tudo é de todo mundo e a gente pode, né, com muito amor, dividir o que tem e ajudar o outro, o próximo. Era isso que Deus tinha para nós. Mas o capeta, o diabo, ele veio e estragou todos os planos de Deus. Quer dizer, ele interferiu, mas não destruiu. Como o apóstolo falou, abatido, mas não destruído. Amém? Os planos de Deus, abatido, mas não destruído. Então você veja bem, Deus fez o melhor, então era para a gente viver uma vida tremenda. E Deus ainda, agora o que Ele fez? Está resgatando nós para essa vida. É para lá que nós vamos. Amém? Onde não tem choro, não tem pranto, não tem enfermidade, nem o sol eu vou precisar, nem você vai precisar do sol, porque o nosso próprio Deus vai ser o nosso próprio sol. É para lá que você vai. Agora você tem que crer. Eu acredito assim que se você está aqui é porque você crê, mas você precisa aumentar, você tem que trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Amém? É muito importante isso. Então em Gênesis o que aconteceu? Por causa do pecado, Deus tirou fora Adão do jardim do Éden. Adão sai da presença de Deus, porque Deus odeia o pecado, irmão. Presta atenção, Deus odeia o pecado. Ele tem nojo do pecado. É abominação para ele o pecado. Ele não tem nada a ver com o pecado. Ele odeia o pecado. E aí, porque Adão pecou, Deus não teve outra coisa para fazer a não tirar ele da presença do Senhor. Tirou ele fora do jardim do Éden. Não precisa abrir, mas está lá, eu já marquei aqui, Gênesis 3, 22, 23. Gênesis 3, 22, 23. Deus lançou fora do jardim do Éden. Significa, saiu da presença de Deus. Você está entendendo? Quando Adão, ele peca contra Deus, ele mata você. Ele matou a humanidade. Olha o que o pecado, a força, o poder do pecado. Deu para você entender? Olha a força e o poder do pecado. Quando ele comete o pecado, ele influencia o pecado, ele influencia a natureza e a natureza do homem. Ele perde a vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala assim, então você veja bem, olha só que situação da onde você veio. Você veio da morte. Da onde veio você e eu? Viemos da escuridão. Viemos lá ali, escravo do pecado. Dali é que você veio. Dali é que eu vim. Nós viemos da escravidão. Você era escravo. Dá para você entender? Você era escravo.
Escravo tem direito de alguma coisa, irmão? Pelo que eu conheço na história, escravo não tem direito de nada. E você e eu, por causa do pecado de Adão, nos tornamos escravos do pecado. O próprio apóstolo Paulo, não precisa abrir, mas está lá, o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 14. Primeiro em Romanos 3, 23, sabe o que ele fala? Todos pecaram. Irmão, o único que não pecou, que está na Bíblia, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O restante tudo pecou. Abraão pecou, Maria pecou, José pecou, Moisés pecou, todos pecaram. A Bíblia diz: todos pecaram. E todos estão separados da glória de Deus. A glória de Deus é a perfeição de Deus. Se a glória de Deus manifestar aqui hoje, nessa noite, a perfeição de Deus vai se manifestar. Talvez se você estiver aí doente, talvez seja curado. Porque aonde manifesta a perfeição de Deus, o que não presta tem que cair fora. Amém? Aquilo que é mal, aquilo que prejudica, aquilo que está, te atrapalhando, vai embora. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim, que o pecado, ele fala assim, esse eu queria abrir com você, então separado, todos pecaram e todos estão separados de Deus. Olha o que Adão fez no jardim do Éden. Eu quero enfatizar aqui, sabe o que? Olha o poder do pecado. O poder do pecado influenciou o mundo, influenciou as pessoas, amém? Contaminou o mundo, a natureza, e contaminou, você está entendendo? O homem. Então nós temos que entender esse poder. E Paulo no capítulo 7, ele fala exatamente do que aconteceu no jardim do Éden, lá em Romanos. Se você puder abrir aí em Romanos, capítulo 7. Ele fala só um versículo. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Dá para você entender? Olha, veja bem, irmão, quando a gente fala de crente, ou fala de cristão, ou fala de estar na presença de Deus, a nossa conversa é espiritual. E a palavra está dizendo que a lei de Deus é espiritual. Ela não é carnal. A carne não gosta da lei de Deus, mas de jeito nenhum. Então o apóstolo Paulo escreve, 14, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele está falando que Adão vendeu a sua vida. Adão vendeu a minha vida lá no jardim do Éden. Quem não conhece isso? Mas o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Você tem que lembrar de onde você veio. Você tem que lembrar de onde você veio. Porque adiantaria você ser como aquele Lázaro e o rico. Lázaro não tinha nada, mas foi para o céu. E que adianta você ser rico, ter dinheiro, sabe? Achar que isso vai trazer paz para a sua vida. Você está enganado, meu irmão. Você está confundindo a paz de Jesus. A esperança de Jesus. Você está confundindo as coisas. O mundo não tem nada. Nós temos que sentir a paz de Deus. Você precisa sentir a paz de Jesus. Você precisa sentir a segurança de Jesus. E muitas vezes, pode ver, a gente se abala com as coisas desse mundo. Se tem, não se abala. Mas quando não tem, se abala. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, porque os dias são maus. Está estreitando cada vez mais. Então lembra, você foi vendido como escravo. E escravo não tem direito. Escravo, a única coisa, eu estava até vendo um estudo que falou assim, escravo, eu gostei dessa frase, foi a única frase que eu peguei ali. O escravo, só o único momento que ele fala assim, isso é meu. Esse é meu, é o meu Senhor. Entendeu? Porque
porque ele é escravo único. Esse não é meu, aquilo ali não é meu, é do meu senhor, do meu senhor, do meu senhor. Esse é meu, o meu senhor. Sou escravo dele. Escravo não tem direito de nada, não trabalha para ele, não produz nada para ele. Escravo só produz para o senhor dele. E o Senhor nosso, antes de Jesus, é aquele que Adão entregou nós para o pecado, vendido para o pecado. Então você estava ali, escravo do pecado. Você já sabia disso, sabe disso hoje, tem consciência disso. Então era de lá, é de uma escravidão que você veio, sem direito nenhum. Amém? Bom, não bastasse só a escravidão, abre em João, vamos abrir em João, Evangelho de João. Não bastasse a escravidão, que já não é pouco, concorda? Ser escravo do pecado, ser escravo do diabo, não é pouco. Amém? Aí lá em João capítulo 3, versículo 18 e 19. Quem crê nele, ele está dizendo Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque sobre as suas obras eram más, porque as suas obras eram más. Então, como se não bastasse você e eu sermos escravos do pecado, sem direito nenhum, nós estamos também condenados à morte. Amém? É para você lembrar de onde você veio, para você não se assustar com o que está acontecendo aí no mundo, nem com a questão econômica, nem com a questão de saúde. Lembra de onde você veio, não fique apavorado, fica tranquilo, porque você já era escravo, não é mais. Amém? Você era escravo, não tinha jeito para você, nem para mim. Aí Jesus morre na cruz, e aí Ele nos liberta. Por isso que Ele está falando, como se não bastasse ser escravo. Além de ser escravo, e o final da minha vida ainda é a morte, é a condenação. Então nós éramos escravos e condenados. Por isso que Deus fala muito para o apóstolo Paulo: ah, Paulo, a minha graça te basta. Está parecendo até gaúcho, até basta, né? A minha graça te basta. É verdade. Escravo do pecado, não merecia a libertação, mas a graça me alcançou. Estava condenado e agora vou viver para sempre com Jesus. Isso é o mais importante. Isso é o foco do Evangelho. Isso é a realidade da vida de um cristão. Por isso aqueles cristãos no começo da igreja, eles morreram de formas absurdas, não é verdade? Tortura, mas eles tinham uma convicção, fé, eles tinham aquela convicção, a certeza: eu era escravo, não sou mais, estava condenado, não estou mais condenado. Isso é lindo, irmão. Isso é o mais importante para nós. Agora, o restante, o que está acontecendo aí é bíblico. No mundo tereis aflições. Vai reclamar para quê? Por que você está reclamando? Você tem que sair daqui com muita gratidão hoje. Quando terminar o culto, gratidão, Senhor, obrigado, Senhor. É verdade. Não tinha nenhuma chance, mas o Senhor abriu uma chance para nós. Então, isso é trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Nada pode te impedir de chegar até a glória de Deus.
o pastor Marcelo está falando, nem a profundidade, nem isso, nem aquilo, nada. Fica firme. Lembra de onde você veio. Amém? Então João 3, já vimos. Agora vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Isso aqui eu sempre ministro ele no velório. Agora presta atenção nisso, ó, para você ter mais esperança, amém? Então, no capítulo 15, 21 e 22, diz assim, ó, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele está falando de Adão e de Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, está vendo a morte espiritual? Separação de Deus, todos pecaram e todos estão destituídos da glória do Senhor. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Irmão, Deus é juiz justo. E quando eu vejo no salmista lá, ele fala, Deus é juiz justo. Olha o que ele fez, irmão, presta atenção. Se o pecado teve força para condenar nós, para nos escravizar e condenar à morte, quanto mais Jesus Cristo, amém? Nos vivificar. Meu Deus, em que você quer acreditar? Em quem você pensa aqui que tem mais força, que tem mais poder, que pode todas as coisas? O sacrifício de Jesus. Por Adão entrou o pecado e matou a humanidade, e por Jesus Ele te levanta, Ele ressuscita, Ele te dá vida e vida espiritual de novo. É de lá que nós viemos. Você precisa aceitar isso lá dentro da tua alma. É dentro da tua alma que tem que entrar isso, esse entendimento. Sabe, no teu espírito já sabe. Como o pecado tem poder, o apóstolo Paulo fala isso no capítulo 7, do 14 em diante. Ele fala que tem uma força, um poder, o pecado tem um poder sobre as nossas vidas. A ponto de escravizar e deixar a gente, condenado. Maior ainda é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, que por um veio a morte, mas também por causa da obediência, Ele ressuscitou todos nós dentre os mortos. Então por que está apavorado? Está preocupado com o quê? O apóstolo Paulo chega a um extremo, e ele diz assim, aprendi a passar fome, aprendi a ter abundância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus ainda chega para ele e falou, Paulo, a minha graça te basta. Tudo que você precisa já está pronto. Tudo que você precisava, Ele já abasteceu. E tudo que você precisar, está abastecido. O problema nosso é que a gente parece que não confia. Quando a situação aperta, quando o negócio estreita, quando você parece que, meu Deus, a gente tem que parar de ser bebezão, né? Bebezão é assim. Nós precisamos amadurecer e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Bom, ele continua. Então ele fala, o pecado tem força, mas muito mais força tem Jesus. Amém? Na sua vida. Glória a Deus. Que bênção, né? E esse poder está lá em Marcos capítulo 2. Esse poder de Jesus está lá em Marcos capítulo 2. Amém?
Esse poder está em Marcos capítulo 2, versículo, deixa eu só aqui, capítulo 2, versículo 10. 2:10. É aquele momento onde Jesus, em Cafarnaum, levantou, e abençoou o menino e falou: teus pecados estão perdoados. Então, agora levanta e anda. Lembra disso? E a Bíblia fala assim: ora, porque eles duvidaram, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder. Amém? O pecado tinha poder sobre a sua vida. Não tem mais. Agora, para que saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar, pega o teu leito, levanta, vai embora, rapaz. Olha o que Jesus fez. Você tem que ser agradecido todo dia, irmão. Tem que estar, agradecendo a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, porque eu não sou mais escravo. Eu sou pecador, mas não sou mais escravo. Se eu sou pecador, não sou mais escravo, eu tenho direito de escolha. Amém? Então era escravo, agora eu estou livre. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Se você tem o Espírito Santo, você tem liberdade. Liberdade para quê? Para escolher, irmão. Para que a liberdade existe? Para escolher. Você quer pecar ou você quer ser santo? Você quer viver em pecado ou quer viver em santidade? Você quer fazer uma aventura na sua vida, um desejo, satisfazer o seu desejo, ou você quer viver uma vida de santidade? Agora você é livre. Agora você pode escolher. Amém? Você pode escolher. E com certeza o Espírito Santo vai. Então é uma questão aqui de poder. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Os teus pecados foram perdoados. Você não é mais escravo. E se você não é mais escravo, por que está com medo? Medo do quê? Se você não é mais escravo. Então começa a orar mais, começa a agradecer mais, começa a louvar mais. Se consegue fazer jejum, faz mais jejum. Busca a presença do Senhor, amém? Faz que nem Maria, vai aos pés de Jesus. É o único jeito. Glória a Deus. Então ele tem perdão. Nós éramos cheios de pecado, pagou o preço. Não foi fácil, hein? Se abre a porta do teu armário, já reclama. Se o carro dá um problema, já reclama. Se houve um problema lá dentro da família, já fica tudo alvoroçado. Sem pecado, e vai para a cruz, para fazer a vontade do Pai. Você tem que lembrar o que Jesus fez. Você tem que lembrar de onde você saiu. Amém? Quando eu falo você, eu estou incluso, sem dúvida. A igreja toda do mundo está inclusa. Porque Jesus teve que ir para a cruz, nós sabemos também, mas vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, de novo, a lei espiritual, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso, segundo Isaías, Deus fala assim: Deus se alegrou em moer o seu filho na cruz.
Porque quando o sangue dele é derramado, quando o sangue de Jesus é derramado, meu irmão, entra o poder de Deus para perdoar. Amém? Ele pagou um preço muito alto. Então não importa o que vai acontecer daqui para frente, põe isso na tua mente, no teu coração, irmão. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, nós nem sabemos, tudo incerto. Bom, no mundo tudo é incerto, mas no mundo de Deus, no reino de Deus, não tem nada incerto, não tem sombra de variação. Se Deus permitir que você seja cortado em 10 pedaços, você vai ser cortado em 10 pedaços. Se Ele não permitir, pode ter 185 mil assírios e não vai tocar a mão em você. Deus controla todas as coisas, sabe todas as coisas, conhece, está todos nós aqui não sei quanto, mas Ele conhece a mente de cada um. Ele sabe a necessidade de cada um. Ele sabe aonde Ele vai apertar você para você melhorar. Não tem moleza com Deus. Não tem moleza com Deus. Ele ama tanto você, mas Ele ama tanto que Ele vai te apertar para você decidir do jeito dEle. Amém? Era um privilégio, irmão. Eu sempre falo isso, eu gosto de falar isso, um privilégio. Imagine se você fosse no Velho Testamento, naquela época que escolheram os levitas para levar a arca, e escolhesse você, como é que você se sentiria? Meu Deus, né? Me escolheu, ó Deus, para carregar a arca, carregar o Senhor. Sim, aqueles levitas eram privilegiados para carregar, sabe, a presença de Deus na arca. Então eles carregavam, fala a verdade, olha que coisa linda. Privilegiado, mas hoje a igreja, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário, Deus mora na sua vida, Deus mora dentro de você. Olha o privilégio que você tem, o privilégio que eu tenho, Ele está dentro de você, Ele está no teu espírito, é privilégio, mora aqui, e eu levo Ele aqui. Amém? Só que quem dirige é Ele. Esse é o problema. Eu levo Ele aqui, mas quem dirige é Ele. Ele dirige a minha vida. Ele entrou aqui para dirigir a minha vida. Então não dá mais para nós dirigirmos a nossa vida. Não dá mais para a gente fazer o que a gente quer e não dar ouvido para o Senhor. Você precisa tomar uma posição. Precisamos, cada um na sua posição que tem que ser tomada. Deixa Deus dirigir a sua vida. Não adianta você querer dirigir a sua vida, nunca deu certo. Você acha que vai dar certo ainda? Não vai, você já tem experiência que não deu certo. Então está na hora de você falar: Senhor, chega, sopra o teu espírito para onde tu queres. Leva a minha vida. É o único jeito. O problema é que nós somos teimosos, arrogantes, soberbos. Quer fazer do seu jeito. Já tendo experiência com Deus, não faça do teu jeito. Você não entregou a tua vida para Jesus? Então não é mais tua. Por que você está pedindo de volta? Você entregou. Oh Senhor, entrega a minha vida. Você falou a verdade ou não falou a verdade? Se você entregou a vida para Jesus, deixa Ele dirigir a sua vida. Os levitas levavam a Deus na arca, não levavam? Mas quem dava a direção? Deus. Põe os pés nas águas, agora abre, agora atravessa. Nós somos a arca de Deus hoje. Então nós temos que deixar Ele dirigir a nossa vida. Às vezes as consequências é grande e é constante na nossa vida, porque a gente não quer deixar Deus dirigir. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deus já tem falado com você muitas coisas. E você ainda continua teimoso, teimosa. Para com isso. Se entrega. Senhor, a partir de agora, dirige a minha vida.
Porque Deus é um excelente motorista. Amém? De vidas. É um excelente motorista de vidas. É isso que a gente precisa, em nome de Jesus. Sabe, como se não bastasse o que Jesus fez por nós, Israel é sombra do que acontece com a gente nos dias de hoje, irmão. Você está entendendo? Tudo o que aconteceu, a história de Israel, sabe, é como se fosse uma analogia, sabe, é como se a história de Israel é a nossa história. E nós precisamos entender isso. Amém? Temos que entender, não tem como, para você ter uma ideia. Sabe, aqui, quando Deus tirou Israel, tirou da onde? Da onde tirou Israel? Da escravidão, não foi? Não é a mesma coisa a nossa vida, quando não tinha Jesus? Tirou Israel da escravidão, aí pegou e mandou Israel para o deserto. Você gosta do deserto? Não é nada agradável o deserto, irmão, de jeito nenhum. Agora, Deus não é o Deus Todo-Poderoso? Deus não foi ali antes de tirar Israel, mandar para o deserto? Deus não poderia, por exemplo, com o poder dele, porque ele fez 10 pragas ali no Egito, Deus poderia falar assim, a hora que for matar os primogênitos, podia matar todos os egípcios, não podia? Matou os primogênitos, por que não mataria todos os egípcios e falar assim para Israel, olha, está vendo, agora eu te dou todo o Egito para você, Israel, não precisa nem sair daqui. Deus não podia fazer isso? Podia ou não podia? Podia. Tinha acabado de fazer 10 pragas em cima do Egito. Então Deus podia pegar na hora do primogênito e falar, não vou matar só o primogênito não, vou matar todo mundo. Vai morrer todo mundo, só vai ficar os israelitas. E os israelitas vão tomar, vai mudar isso aqui, a Jerusalém vai ser feita aqui. Vamos dizer, ele podia fazer isso. Por que não fez? Você vê como Deus, a gente não entende Deus. Às vezes é com a sua vida, por que o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? E você não está entendendo por que está fazendo. É aí que a gente tem que entender que Deus, para poder trabalhar nos hebreus, precisava levar eles para o deserto. Entendeu? Ele podia acabar com o Egito e virar lá Jerusalém se quisesse. Mas ele precisava trabalhar 430 anos na idolatria, 430 anos ouvindo só besteira, 430 anos já estava enraizado aquilo ali, rapaz, já estava com o coração endurecido, o negócio ali estava difícil. Então Deus teve que entrar com a providência dele, e entrou com a providência dele fazendo milagres, para mostrar que ele estava vivo, que ele era poderoso e que amava Israel. Mas falou, mas não tem moleza para vocês não, Israel, eu vou ter que tratar vocês, eu vou ter que trabalhar em vocês, eu vou ter que, arrebentar vocês, e é por isso que eu não te dou o Egito, eu vou te mandar para o deserto. E foi para o deserto, e ali você conhece toda a história. Povo rebelde, não deixava Deus dirigir. Olha, Deus querendo ensinar, olha, não colhe, só colhe uma vez o maná, não colhe duas, porque você não vai estragar. O que eles faziam? Colhiam 2 vezes, 3 vezes, comiam quanto queria, né? E estragava. Deus está querendo ensinar o quê? Confie em mim. Buscai primeiro o reino dos céus, está ligado com o versículo do Novo Testamento, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vocês serão acrescentadas. A gente sai correndo atrás de um monte de coisa. Às vezes nós somos assim, como aquele povo de Israel, você está entendendo? O que? Maná só colher hoje? Mas está cheio lá fora, lá, está cheio de maná. Eu vou buscar mais, que é isso? Vai que vai faltar. Nós somos assim, uma igreja frouxa. Desculpa falar, mas a igreja frouxa. A igreja que tem medo de qualquer coisa. Sabe? E aí nós somos que nem eles, é sombra de quem eles foram. Fica com medo, e aí desobedece a ordem de Deus. E aí depois então é amaldiçoado, aí então entra em situação difícil, e depois fica reclamando com Deus.
A lei de Deus é boa, é espiritual, é perfeita. Obedece. Deixa Deus dirigir a sua vida. E o maná não vai faltar. E se faltar, é porque Deus vai usar a sua vida para alguma coisa. Se você for cortado em 10 pedaços, Deus vai usar você para alguma coisa. Talvez Deus até você, né, depois de enterrado, já só os ossos, que nem Eliseu. Vão jogar alguém na sua cova lá, né? Encosta no teu osso e a pessoa ressuscita. Deus é tremendo, né? Você tem que saber de onde você veio, irmão. Agora, presta atenção nisso. Como se não bastasse, ele tirou o povo da escravidão. Amém? E agora ele sustenta ali, é exatamente o que Deus está fazendo com a igreja. Ele tira o povo de Israel da escravidão e agora está no deserto sustentando Israel. Deus está te sustentando. Entenda isso, pelo amor de Deus. É Ele que está te sustentando. Já não basta que eu era escravo do pecado e Ele me libertou. Já não basta, né, que Ele perdoou meus pecados e eu estou livre para adorar Ele. E agora Ele me sustenta. Ele pagou a minha dívida e fez assim: olha, leva mais 10 mil reais aí, porque você vai ter problema no deserto. Toma aí 10 mil reais, eu já paguei a tua dívida, você não deve mais nada. E eu sei o tempo que você vai levar, o que você precisa para atravessar esse deserto. Toma aí mais 10 mil reais, para você atravessar o deserto, porque eu sou Jeová Jiré. E aí você está aí, injuriado, por quê? Está com problema por quê? Está apavorado por quê? Está sem esperança por quê? Porque você está querendo a esperança do mundo. Mais um carro, mais uma casa, mais uma profissão, mais isso, aquela ganância. O que a gente tem, agradece a Deus. A tua esperança está em Cristo. Mesmo que você morra, viverás. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele tirou você da escravidão, te livrou da morte, pagou a tua dívida e ainda te deu crédito. Meu Deus, você quer mais o quê? Não é à toa que Jesus falou para Paulo, né? Paulo, a minha graça te basta. Amém? Bom, graça. Vamos terminar aqui na questão da graça. Terminar na questão da graça. Todos nós já sabemos. Quem não sabe, fica sabendo agora. Graça. O que é graça? Graça, favor imerecido. Você não merece, mas Deus perdoa. Gostoso ouvir. Se a gente ficasse só aqui, estava bom, né? Você não merece. Você fez errado, você infringiu a minha lei, você não quer compromisso comigo, você está avacalhando. Mas a minha graça, que é favor imerecido, você não merece ser perdoado, mas eu vou perdoar você. Se nós ficássemos só com isso, Deus perdoa. Sim, perdoa, irmão. Sabe quando você vai abrir o seu computador? Alguns põem até senha para ninguém abrir, só você, né? Mas vamos lá, um aplicativo, sei lá, alguma coisa assim. Você sabe o que eu estou falando. Computador dá para falar isso aí, né? Você chega e você tem que, para abrir aquele aplicativo, que você tem uma senha, o que você tem que fazer? Botar a senha. Aí a sua senha é assim. Você vai botar a sua senha lá. A sua senha, vamos dizer assim, é ágape, né? É a sua senha. Aí você põe Shalom. Não vai entrar. Vai? Aí você fala assim, não, amor de Deus. Ágape, né? É ágape. Você põe Shalom, não adianta. Então você escreve lá, amor de Deus, ainda que seja a mesma interpretação. Também vai abrir? É a mesma coisa, mas vai abrir? Não vai abrir. Aí você põe lá 10 senhas que não é o ágape. Você consegue abrir?
Irmão, a graça é uma porta que Jesus abriu. Graça é uma porta, sabe, uma porta que tem uma senha para entrar. Presta atenção, a graça é favor imerecido, você não merece. Só que antes de você receber a graça, tem algo para você fazer, você precisa abrir, você tem que colocar a senha. Não adianta você colocar qualquer senha, só tem uma senha para entrar na porta da graça, chama-se arrependimento. Aí abre a porta, aí você entra. A minha graça te basta. Ele é misericordioso. A graça dele basta mesmo. Nós não merecemos. Mas a senha, meu irmão, não tem negociação com Deus. Ou tu põe a senha certa, ou você não entra na graça. Amém? Sabe, eu faço essa comparação com Esaú. Que Esaú diante do pai... Esaú diante do pai chorou, pai me dá a bênção, e eu até achei assim, mas esse homem é duro de coração, né? Mas eu não estou entendendo o espiritual, depois eu entendi o espiritual, né? Porque a Bíblia se completa, e aí Esaú chorou para receber bênção, porque Jacó tinha roubado a bênção, né? Na verdade ele já tinha comprado, né? Ele foi tomar posse, não roubou, ele tomou posse da bênção dele, porque já tinha comprado. A turma diz, ele roubou a bênção de Jacó. Não, ele tomou a bênção daquilo que era dele, porque ele comprou. E ele foi lá, tomou, né? E aí Isaac falou, pai, não tem bênção para mim? Não tem. Não tem. Não tem. Falou, mas que pai duro de coração, né? Aí você vai em Hebreus e fala assim, que embora Esaú buscou, né, com choros, mas não havia arrependimento no seu coração. O poder do arrependimento é a senha. É o portal da graça no seu computador. Está lá, ó. Escreve arrependimento. Se estiver arrependido, e não adianta querer falsificar, né? Que Deus conhece se você está arrependido mesmo, como conheceu o coração de Esaú. Arrependimento entra, amém? Entra na porta da graça, no favor imerecido. Aí Deus te perdoa e você continua aos pés de Jesus. Deu para você entender? Então, por quê? Para que isso, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada, nós estamos encerrando, capítulo de Hebreus aí mesmo, versículo 4, volta um pouquinho, olha só o que ele fala, coisa linda, a palavra de Deus é muito boa, irmão, ela edifica a vida da gente, ela aumenta a nossa fé mesmo, ela, olha, só o Senhor mesmo para falar o que Ele está falando conosco, porque eu não sabia nem o que Ele ia falar, está falando muito comigo. Espero que esteja falando com você também, entendeu? Amém? Então, aqui no capítulo 4 de Hebreus, versículo 14, ele diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Você entregou a tua vida para Jesus, mantenha ela firme, deixa Deus lhe dirigir a sua vida. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno. Amém? É isso. Esse momento aqui, ó, ele está dizendo assim, esse momento aqui você só vai alcançar se arrependimento. Porque a gente vai ler a palavra, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é aqui, não, Deus vai chegar lá no céu, eu entro. Aqui que você vai entrar. Não vai entrar nada. Sem arrependimento. Amém? Então, você precisa se arrepender. Deus falou para Josué muito claro, só para encerrar, Ele falou claro, Josué, medita nesse livro de dia e de noite, não te desvie para a direita e para a esquerda, mas você cumpre a lei que o meu servo Moisés deixou para você, e prosperará o teu caminho, amém?
Então, irmão, entenda, nós precisamos ser zelosos pela palavra de Deus. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus. As nossas decisões têm que estar no aval de Deus. Amém? Palavra. Agora, sabe, no Velho Testamento, só para encerrar, tinha algo que acontecia, que era imprescindível, era necessário, era sacrificar uma ovelha para Deus. Amém? Ovelha, sacrifício. Qual era o sacrifício? Altar, holocausto, né? Ali, sacrifício. Aquilo é sombra do que seria hoje. Hoje quem precisa sacrificar é você. Hoje que tem que sacrificar sou eu. Hoje quem vai para aquele altar para ser queimado, se você quer fazer uma oferta para Deus, você quer, sabe, se apresentar no altar de Deus, você quer agradar o coração de Deus, você quer, sabe, estar perto de Deus, você quer prosperar junto com Deus, você quer estar sempre com Deus, então apresenta uma oferta para Ele. E a oferta que Deus espera de você, obediência. Deus fala para você e para mim, deixa eu dirigir a sua vida. Deixa eu dirigir a sua vida. Aprenda da minha palavra. Toma as decisões pela minha palavra. Não toma decisão por você mesmo, mas toma decisão pela minha palavra. Então, quando você está diante de uma tribulação, quando você está diante de uma situação muito difícil, não tem outra coisa para fazer, irmão, a não ser fazer uma oferta para Deus. Senhor, eu vou fazer uma oferta para o Senhor. Eu devia quebrar a cara daquele cara, mas eu vou abençoá-lo. Eu vou fazer aquilo que o Senhor manda. Ah, Senhor, bateram na minha face. Então o Senhor está mandando, Senhor, eu quero obedecer o Senhor, eu quero agradar o teu coração, eu quero apresentar uma oferta para o Senhor. Então bate na outra. Olha, vai então, eu vou fazer uma oferta para o Senhor. O ladrão pulou dentro de casa e roubou a minha capa. Ô, rapaz, leva o cobertor, leva o travesseiro. Isso é oferta agradável a Deus. O resto é conversa. Quando você obedece, é como se fosse a ovelhinha muda para você mesmo, né? Para você não ficar querendo tomar suas decisões, muda, só pensando em Deus. Deus mandou eu para o local, estou indo, vou me sacrificar, vou dar outra face, vou andar a segunda milha. Isso é evangelho, irmão, isso é cristianismo. O resto é conversa. Ou nós vivemos o cristianismo ou não vivemos. Amém? Então obedece. Por isso que você tem que, Josué, Deus falou, ninguém vai aguentar você, Josué. Sabe, você vai ser forte, eu vou estar com você todos os dias, não te abandonarei, não te deixarei, você aonde botar a planta dos seus pés. Ele incentivou Moisés de todo jeito. Mas deu uma bombada, não é verdade? Em Josué, rapaz, que ele ficou, né? Uau, Deus, vai ser tudo isso, é tudo isso. Só que tem uma coisa, deixa eu fazer. Você é só instrumento, deixa eu fazer. Amém? Não mete o bico nisso. Medita então na minha palavra de dia e de noite, vai aumentar a tua fé. Esforça, tem bom ânimo. Rapaz, faz o que eu estou mandando, que você vai prosperar. Então nós precisamos como igreja prosperar. Se você fosse pedir uma prosperidade para Deus hoje, o que você pediria? Alguém arrisca um aí dizer? O que você pediria? Fala um aí, alto. Uma igreja, né? Não tem medo até de falar, meu irmão. A igreja tem medo de falar, pá. Se errar, meu irmão, não tem problema. Sabedoria da palavra de Deus, ele está falando ali. Não, Senhor, me dá intrepidez, ousadia no falar da tua palavra. Eu tenho que pregar o evangelho, porque é o evangelho que vai salvar vidas. Claro que as outras coisas precisamos, sabedoria e tal, mas é o evangelho. Tem que pregar. Amém? Deixa Deus te dirigir. Talvez Deus vai dirigir, como ele falou ali, né? Uma sabedoria tão grande na sua vida para você orientar as pessoas
né? Talvez você vai pregar o evangelho poucas vezes, mas outro Deus vai encher para pregar o evangelho. Mas todos nós temos que pregar o evangelho, porque é o evangelho que salva. Você não salva nada, ninguém salva nada. É o evangelho que salva, tira a pessoa da escravidão, liberta a pessoa, paga os pecados dela, paga a dívida dela, ainda dá um crédito para ela para caminhar com Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Espero que você entenda isso. Então, graça é favor imerecido. Mas para entrar por essa porta, lembra? Arrependimento. Amém? O louvor, pode vir? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Deus te abençoe. Eu creio que Deus falou aos nossos corações nessa noite, com certeza. Uma palavra muito simples, mas ela penetrou no teu coração. Eu tenho certeza, porque no meu foi fundo aqui. Amém? Com certeza, isso me tocou muito. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós vamos estar fazendo um louvor, e depois a gente vai fazer uma oração, para a gente nunca mais esquecer de onde nós saímos. Amém? E aonde nós estamos hoje. Glória a Deus. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão para ti. Se o Senhor tocar meu coração, aleluia, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão para ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Não, não,
Aleluias. Glórias. Deixa Deus tocar em você, irmão. Não resista à glória de Deus. Amém. Deixa Deus transformar a sua vida. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo e você só obedece. Deus cuida de tudo e nós obedecemos. Amém? Paulo escreve dizendo o seguinte: você foi liberto do pecado, irmão, da escravidão. E Paulo escreve dizendo, último versículo que veio aqui na hora desse louvor: o pecado não tem mais domínio sobre você. Amém? O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Diga isso comigo: o pecado não tem domínio sobre a minha vida. O pecado não tem domínio sobre a minha vida. Dá um salva de palmas para Jesus aí. Aleluias. Irmão, olha, lindo, né? Eu gostei. Não é que eu estou falando assim, eu gostei, assim, Deus está me envolvendo, você está entendendo? Eu vim para cá meio assustado, saber o que ia pregar, você está entendendo? A gente vem assim, a gente não é, né? Graças a Deus que vem assim mesmo, para não se achar, né? Mas aí eu estou muito bem agora, está gostoso, amém? Então você é livre, você pode decidir, amém? Está livre, glória a Deus. Você está livre para aceitar Jesus. Você que nunca aceitou Jesus, nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus. Se tiver alguém que nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus, essa palavra é para você ser liberto, amém? Eu queria que você levantasse a tua mão e eu vou orar por você, para você entrar no reino de Deus, para você aceitar Jesus. Tem alguém aqui que queira fazer essa oração? Essa palavra foi para quem ainda, né, para quem já é convertido mesmo, sabe? Mas se você não entregou a tua vida, pode ser hoje. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Amém, glória a Deus. Então eu vou fazer essa oração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. Para Deus nos capacitar, amém? Para Deus nos fazer lembrar e não esquecer de onde nós saímos, da posição que nós estávamos e a posição que nós estamos hoje, na rocha. Amém? É isso, irmão, você está na rocha. Se está na rocha, vai vir um temporal, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir o que vier, não importa, não vai cair a casa, porque a casa está na rocha. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, guardar essa palavra no fundo do nosso coração, ó Pai, no nosso espírito, na nossa alma, que a nossa alma seja totalmente contaminada por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, lembrar, Senhor, da onde nós viemos e aonde nós estamos hoje, Pai. Nós estamos no fundamento, que é Cristo Jesus, quem morreu na cruz e pagou o preço por nós. Papai, em nome de Jesus, Pai, agora nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá, Senhor, intrepidez, ousadia, Senhor, aleluia, para avançar, Pai. Faz a tua igreja avançar, faz a tua igreja avançar no Evangelho, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, faz, Senhor, a tua igreja entender, Senhor, que é o Senhor que dirige, é o Senhor que pilota, Senhor, a nossa vida. Ó Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos prosperar e só prosperaremos se deixarmos, Senhor, aleluia, nos guiar pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Nós te agradecemos por essa palavra, por tudo que aconteceu aqui, pelos corações que foram tocados, em nome de Jesus. Nos leva de volta aos nossos lares e nós possamos remoer essa palavra, meditar nela, Senhor, um pouco mais. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.
dá uma semana agradável, uma semana de vitória para os meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, ó Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Nós vamos fazer o último louvor aí. E aí você, que Deus te abençoe, te guarde, Deus faça resplandecer a tua face, que você vá sempre com Jesus, e onde você for, esteja clamando o nome do Senhor, amém? E aonde você for, presta atenção, obedece para prosperar, amém? E se arrependa, se você errar, se arrependa, e entra pela porta da graça, favor imerecido, e Deus te abençoe, amém? Paz.